Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos trata de vários assuntos como aposentadoria, INSS, direitos do trabalhador, funcionalismo público, entre outros. Para responder às perguntas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a presença do doutor Marcelo Armiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Também participam dessa edição do Boca o presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud, e o diretor vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, Luiz Alberto Schreiner. Vamos começar o programa respondendo algumas perguntas encaminhadas por você pelos nossos canais de interatividade. Lembrando que ao enviar a sua dúvida, você deixa o nome e a cidade onde você está falando para a gente dar o crédito, para a gente conseguir responder com precisão as questões que você encaminha para a gente. Hoje o doutor Marcelo Armiliato de Jesus está conosco, em nome do CRJ Advogados. E a primeira questão, doutor Marcelo, vem da Suzana Marques Cardoso. Entrei na justiça contra o INSS para poder continuar encostado, pois tenho muito problema de coluna e o médico diz que não tenho como operar. Eu quase não caminho por causa das dores, que são muito fortes, mas mesmo assim me deram alta. Agora, eles querem fazer um acordo, mas o perito só deu 4 meses e eles não querem pagar os anteriores da data que iniciei o processo. Estou sem saber o que fazer. Podem me aconselhar? É o pedido aí da nossa telespectadora, doutor Marcelo, a Suzana. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Suzana, tu nos referes aí na pergunta que tem uma doença. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma referência à situação da doença e incapacidade. O que é protegido pelo sistema previdenciário não é a doença, e sim a incapacidade. O próprio nome auxílio-doença está equivocado, o certo seria auxílio-incapacidade. Feito esse esclarecimento, ela nos refere que entrou com uma ação e obteve êxito na perícia e agora o INSS propõe um acordo para implantação imediata do benefício por apenas 4 meses, mas sem o pagamento dos atrasados. Ela pede um aconselhamento. O aconselhamento que eu lhe dou, dona Suzana, é que a senhora procure o seu advogado, porque ele é certamente a pessoa que mais conhece desse processo. Ele vai saber, com base nos dados que lá existem, se essa é uma opção boa ou não. Genericamente, tá? E aí eu estou falando genericamente, eu estou falando nos meus clientes, numa situação em que acontece algo parecido, em que eu percebo que a incapacidade é gritante, eu não aconselho a fazer esse tipo de acordo sem o pagamento dos atrasados. Mas, volto a dizer, que ela deve procurar o advogado dela. Para ter maior tranquilidade. Né? Exatamente. Tá certo. Continue mandando as suas questões pelos nossos canais de interatividade, pelo telefone, pelo e-mail, tudo à disposição para você na manhã desse domingo. Bom, está conosco aqui, em nome da Federação Sindical dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, o presidente Sérgio Arnaud, a quem a gente faz a saudação inicial. Presidente Sérgio, e já lhe pergunta, panorama, tratativas que a federação está entabulando com os parlamentares, tendo em vista que nesse mês de dezembro, teremos a votação do pacote do governador José Ivo Sartori. O trabalho tem sido, sem dúvida, extenuante, mas a possibilidade de êxito, como é que está? Qual é a avaliação da federação? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, bom domingo a todos que nos assistem. A minha saudação aos colegas que estão aqui. Realmente é um pacote bastante complexo e que traz muitas alterações profundas e, no nosso entendimento, prejudiciais para a sociedade gaúcha. Não são prejudiciais apenas para servidores e demais trabalhadores, não, é para toda a sociedade gaúcha. Se não, vejamos, na semana que nos antecedeu, foi feito um levantamento de que no mês de novembro ocorreram 71 assassinatos apenas em Porto Alegre. 2 por dia na média, um pouco mais de 2 por dia. O que é isso? É reflexo da falta de segurança. Os hospitais estão fechando em todo o estado e a maioria não pagou o salário nem de novembro. Né? Os servidores, por sua vez, com essa
com esse parcelamento e a impossibilidade do recebimento do 13º salário, deixarão de circular em termos de recursos no comércio, em Porto Alegre, no Estado, mais de 2,5 bilhões de reais. Ou seja, é um quadro que atinge toda a sociedade e aumenta o desemprego. Nós temos ainda a questão da extinção de vários órgãos e da privatização de outros. Sim. E, em especial, é bom ressaltar que sempre o governo privatiza aquilo que dá lucro. Tá? Como agora vamos ver a CE, a Corag, né? Todas essas questões, os que dão lucro ou que fazem pesquisa para o Estado, esses são eliminados. E é uma comprovação, e justamente isso, né, presidente Arnaud, que na verdade não está sendo muito bem avaliado essa privatização. Porque se dá lucro, tinha que manter. Pois e não o contrário. Exatamente, é a contradição que é gritante, né? Ou seja, já aconteceu em outras ocasiões, o governo vende, recebe meia dúzia de tostões, gasta naquele mesmo ano e depois para o resto da vida fica sem receita. Sim. Como agora nós estamos tendo o agravamento, porque foi vendida grande parte da CE na primeira leva, foi vendida a CRT, foi vendido, enfim, o Estado se desfez de uma série de organismos e de empresas que davam lucro. Verdade. E evidentemente que agora ficou no prejuízo, não tem de onde vir dinheiro. Mas falando objetivamente sobre a questão da aprovação ou não, nós temos desenvolvido um trabalho, percorrendo as bancadas, estamos confiantes de que nós vamos sensibilizar. Diversas bancadas, inclusive da base governista, disseram que não aceitam mexer nos direitos constitucionais dos servidores, como, por exemplo, a retirada da data de pagamento, que hoje é do dia 30 de cada mês, e está na Constituição do Estado, Sim. porque o projeto do governo simplesmente retira. Então, ele pode pagar no mês seguinte, ou no outro, ou quando lhe aprouver. Então, simplesmente é um absurdo, um cheque em branco, assim como a questão do 13º salário. Então, nós temos já uma expectativa razoável de termos sucesso, né, em alguns dos nossos pleitos. Tá certo. Próximo bloco, pedir a opinião do presidente Sérgio Arnaud sobre outras modificações aí no campo federal, a reforma previdenciária, logo aqui no Espaço FECERGS. Mais interatividade com o doutor Marcelo Armiliato de Jesus, em nome do CRJ Advogados, a Elisa, lá de Gravataí. Quem trabalhou como atendente de enfermagem tem direito à aposentadoria especial? Ela diz o seguinte, doutor Marcelo, estou no auxílio-doença, tenho 60 anos, tenho 27 anos na carteira, mas se considerar o especial já teria os 30 anos, mas o INSS sempre nega. Bom dia, Elisa. Até 1995 existia aquilo que nós chamamos de enquadramento por atividade. Tá? Bastava a pessoa comprovar o exercício de determinada atividade que já se presumia que aquela atividade seria especial. Após essa data, a comprovação se faz através de um documento que hoje tem o nome de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Bom, ela nos refere que trabalha em ambiente hospitalar. Isso. No ambiente hospitalar, na grande maioria das vezes, é possível sim obter a atividade especial, a aposentadoria especial, certo? E ela nos refere também que possui 27 anos de carteira assinada. Ela não diz exatamente quanto tempo desses 27 anos ela trabalhou em ambiente hospitalar. Mas digamos, doutor Solano, que tenha sido por pelo menos 15 anos de trabalho em condições especiais. Com um acréscimo de 20%, isso aumentaria 3 anos na soma total. 27, passaríamos para 30 anos de contribuição, que é o que ela refere. Com 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, doutor Solano, ela já tem 90 pontos. Ela já poderia se aposentar através da fórmula 85-95. Ela já atingiu, ela já até ultrapassou os 85 pontos necessários e poderia se aposentar sem a incidência do fator previdenciário. Agora, ela nos diz também que está em gozo de auxílio-doença, né? Seria esse um bom momento para ela pedir alta previdenciária e encaminhar a sua aposentadoria por tempo de contribuição? Eu acredito que sim, porque a reforma da Previdência certamente vai acabar com a regra do 85-95. Exato. Portanto, eu indico que ela procure um profissional da área que, de posse desses documentos, possa fazer uma avaliação mais pormenorizada e que, ao final, provavelmente a conclusão vai ser exatamente essa, que para ela seria mais vantajoso pedir a sua alta previdenciária para, fazendo uma nova contribuição, solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição pelo fator 85-95. Melhor condição, né? Melhor condição. Tá certo.
Continue mandando as suas dúvidas para a interatividade aqui no Boca no Trombone. Olha, com muito prazer a gente recebe na manhã desse domingo, ele que é diretor vice-presidente do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, o Luiz Schreiner. E o assunto, Luiz, até porque o sindicato, o SENGE, está muito enfronhado nesse debate também, é o pacote do governador José Ivo Sartori. O presidente da FESERG, Sérgio Arnoux, já estava comentando sobre a temática. Como tem pensado, como tem sido esse trabalho da diretoria do SENGE, dos seus pares, junto à Assembleia Legislativa, e o que pensa sobre esse pacote que visa extinguir aí muitas fundações, modificar direitos dos servidores públicos? Qual é a ideia do SENGE sobre esse tema? Obrigado por aceitar o nosso convite, um bom dia. Bom dia, telespectadores, bom dia, Solano, bom dia, colegas de bancada. Um prazer estar aqui neste programa, agradeço esse espaço. E a posição do SENGE-RS é que a crise do Estado não é uma crise de despesa, é uma crise de receita. E isso nós temos dito junto com outros sindicatos desde o início deste governo. Sim. O governo arrecada mal, ele aplica mal e ele tem trabalhado numa linha de extinguir empresas que são lucrativas, né, contrariando uma própria colocação que o governador do estado fez quando assumiu, que empresas lucrativas não seriam incluídas em pacotes de privatização. Esse histórico aí, pegando como exemplo a Companhia Estadual de Energia Elétrica, lá na época do Brito, ela perdeu 2,1 bilhões em dinheiros da época. Hoje, trazidos a valor presente, isso representaria 30 milhões. Imagina o que não seria possível fazer 30 bilhões é dinheiro, mais de 30 bilhões é dinheiro corrigido para a data atual. Imaginem, telespectadores, o que não daria para fazer de melhorias no sistema elétrico para atendimento dos consumidores, né? Bom, essa é uma posição inaceitável, tanto em relação à CE quanto em relação à CRM, à Sulgás. A Sulgás é uma empresa lucrativa, né? Uma empresa que por funcionário vai fechar um balanço aí que cada funcionário representará a conquista de um lucro de 1 milhão por ano, por funcionário. Ou seja, por que privatizar uma empresa dessas, né? Não faz o menor sentido, né? O negócio do gás, ele é promissor porque o Cientec, que também está na lista de privatizações, tem pesquisas para transformar o carvão gaúcho em gás. É uma pesquisa já em estado avançado que alavancará novos negócios para a Sulgás. Então, assim, para nós técnicos é algo completamente incompreensível que Cientec e que Sulgás estejam nesse pacote. Não há justificativa ao nosso ver. Aliás, de um modo geral, é lamentável a fragilidade dos argumentos para a privatização dessas empresas, que em nenhum momento elas não resistem assim, a um olhar mais aprofundado de qualquer técnico que conheça o assunto. Sim, justamente, né, Luiz, porque o governo está fundamentando, está motivando a extinção dessas empresas, principalmente no argumento de que economizará. Mas o quanto economizará que o governo efetivamente não coloca no papel, não mostra para a sociedade. E as entidades têm feito um trabalho de excelência nesse sentido, de demonstrar que, na verdade, a extinção dessas fundações, a extinção de algumas empresas, não vai representar tanto assim, não vai haver um reflexo substancial no orçamento do Estado. Solano, isso aí é como aquela história do caipira, né, que perdeu a sua safra e passou a sobreviver dos ovos que a meia dúzia de galinhas que ele tinha colocava. Aí, passado alguns meses, ele chegou à conclusão que estava gastando muito milho para alimentar aquelas galinhas e era mais fácil, mais proveitoso, abater a galinha, comer a carne, e ele fez isso, inteligentemente, né? Entre aspas. E alguns dias depois ele se deu conta que ele não tinha mais os ovos, não tinha mais a galinha e que o milho que ele tinha não servia para comer. É isso que o governo está propondo. Então, assim, desculpa essa comparação simplória, excelente, mas é exatamente isso que o governo está nos propondo e nós, como técnicos, não podemos aceitar algo desse tipo sem uma reação, sem um contraponto. Sem dúvida. Vou querer saber no próximo bloco, Luiz, como que está sendo esse contato, né? Principalmente no que toca à CE, né? Essa importante instituição dos gaúchos, né? Uma instituição dos gaúchos que o governo estadual quer se desfazer. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo, já a gente retorna com mais informações, dúvidas respondidas e a participação dos nossos convidados aqui no Boca, no seu ano 27. Muito mais interatividade para você.
todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Lembrando que você encaminha as suas perguntas pelos meios de contato que estão aqui na tela da Bandeirantes, tanto pelo nosso telefone interativo quanto pelo e-mail. Sempre lembrando, mande a cidade e o nome de quem está falando. Dentro da interatividade, quem responde para a gente hoje é o nosso especialista em Previdência, o doutor Marcelo Armiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. A pergunta vem do Vale dos Sinos, é do Leandro lá de Sapucaia. Doutor Marcelo, sou deficiente, fiz perícia judicial e ganhei. Também passei pela assistência social e o juiz deu sentença favorável e mandou o INSS implantar o benefício em 30 dias. O INSS ainda pode recorrer? Assista o Boca todos os domingos. Continue aí firme com a gente aí, Leandro. O que a gente pode encaminhar de resposta para ele, doutor Marcelo? Bom dia, Leandro. Tudo bem? Ao que parece, o teu processo efetivamente teve uma sentença onde houve uma determinação para a implantação do benefício em 30 dias. Resta sabermos se 30 dias após o trânsito em julgado da sentença ou 30 dias em sede de antecipação de tutela, em sede de liminar. O senhor deve entrar em contato com o seu advogado para saber disso. Se foi a implantação do benefício em sede de antecipação de tutela, o senhor vai receber o benefício desde já, independentemente do número de recursos que o INSS vier a interpor. Caso contrário, se na sentença constar implantação do benefício 30 dias após o trânsito em julgado, aí infelizmente o senhor vai ter que esperar até que o último recurso do INSS acabe. Verdade. Torcer, né? Torcer que tenha sido uma antecipação de tutela aí para o Leandro lá de Sapucaia do Sul. Estava conversando com o diretor vice-presidente do SENJ, o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Schreiner, e a gente falando sobre a grande demanda do momento aqui no Estado, que é o pacote da administração estadual, José Ivo Sartori, e deixei a pergunta no ar, Luiz. Você referiu já na sua fala inicial a questão dessa possibilidade, né, do governo se desfazer da entidade. Quais são os verdadeiros malefícios que isso pode causar para o Estado do Rio Grande do Sul e realmente o porquê não, né? Por que não o Estado deve fazer esse movimento que está encaminhado junto aos parlamentares gaúchos? Bom, Solano, em primeiro lugar porque o Grupo CE é um grupo lucrativo, vai fechar 2016 com 500 milhões de lucro, né? Apesar de vir de um período de recuperação, né? Sim. Como mencionei no primeiro bloco, foram retirados da companhia 2,1 bilhões em 1997. Depois disso, tivemos alguns governos que não investiram nada, alguns muito pouco, e a grande retomada dos investimentos aconteceu há 4 anos atrás, quando a CE recuperou um valor devido, que é a conta do CRC, que vieram 3 bilhões para investimentos e esse dinheiro foi aplicado todo na planta elétrica, subestações, linhas, alimentadores, e hoje o consumidor está percebendo essa melhora e por isso a companhia foi bem avaliada na pesquisa da ANEEL, subiu 24 posições no ranking de avaliação dos consumidores. Então, na verdade, a companhia ela vinha sendo desidratada, né, com a intenção de ser vendida, assim como está sendo feito com a Corag e outras empresas aí, outras fundações. Então, é inaceitável, porque a companhia é lucrativa, ela é estratégica para o Estado. A CE, muitos colegas não sabem, os telespectadores, a maioria não sabe, a CE fez um linhão de 500 kV, em parceria com a Eletrosul, para escoar a linha dos parques eólicos lá do sul do estado, lá da região de Santa Vitória do Palmar. É uma energia limpa, renovável, são 500 mega de potência instalada. Isso aí é uma demonstração que a CE investe para atração de investimentos, porque além do Parque Neutrais e seu complexo eólico, maior complexo eólico da América Latina, outros parques se instalaram na região. Tem outras medidas aí que também a CE tomou, que são na área ambiental, né? Nós temos aqui uma linha de transmissão que alimenta a subestação Porto Alegre 4, que fica junto ao Shopping Praia de Belas, onde foi construída uma linha de 230 kV,
subterrânea que parte lá da subestação Porto Alegre 9, que fica na Freeway, ao lado da Freeway, em frente ao estádio do Grêmio, a Arena do Grêmio. Sim, sim. De lá até ali foi feito para quê? Para que não houvesse impactos visuais em toda a orla do Guaíba. Não, então a empresa... E além disso, né, uma tecnologia de ponta, respeitando a sustentabilidade ambiental, que isso é o que uma empresa com responsabilidade deve fazer, e a CE está fazendo. Com certeza. E o grande malefício que virá para o Estado será a desindustrialização. A CE tem mais de 50 fornecedores de equipamentos, materiais e acessórios que atendem as 3 empresas do grupo, porque nós operamos com geração, transmissão e distribuição de energia. Nas 3 pontas, né? Nas 3 pontas. Exato. Todos os fornecimentos são adquiridos aqui no Estado, com exceção daqueles que não são produzidos aqui. Diferentemente de empresas outras que têm sede no centro do Estado, em que todos os equipamentos, acessórios, são comprados numa central em São Paulo. Pior ainda será se essas empresas forem privatizadas e caírem em mãos de empresas internacionais. Qualidade do serviço vai cair. Qualidade do serviço e principalmente a questão da desindustrialização. Sim. Porque nós temos players internacionais, asiáticos aí, que já compraram a S-Sul, já são donos da RGE, e se adquirirem a CE, nós teremos um monopólio estatal chinês aqui no Estado. Meu Deus. Então, essas empresas hoje, quando participam de parcerias público-privadas, a exigência delas é que todo fornecimento de equipamentos e materiais seja delas. Sendo concessionárias, obviamente, elas poderão trazer todo esse material sem licitação, tirando todo esse fornecimento que as nossas indústrias gaúchas fazem. E é justamente o que a gente não precisa, Não né? precisa, Não precisa. E vai provocar uma redução na arrecadação de ICMS, de outros tipos de impostos, ISS, por exemplo. Tá certo. Agradecer a presença do Luiz Schreiner, diretor vice-presidente do Senge. Esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Boca no Trombone da Bandeirantes. Um bom dia. Obrigado, Solano. Obrigado, telespectadores. Tá certo. Bom, mais interatividade, mais questões que chegam aqui pelos nossos canais de comunicação com o nosso telespectador. A Regina, lá do Litoral Norte, lá de Osório. Tive minha carteira de trabalho assinada por mais de 12 anos e após foi dado baixa, doutor Marcelo. Continuo no mesmo emprego há 30 anos. Como posso fazer para continuar pagando para futuramente me aposentar? O que devo fazer? Está preocupada aí a Regina. Bom dia, Regina. Ao que me parece, essa baixa na tua carteira de trabalho após 12 anos de dedicação, ela é uma baixa irregular, né? Principalmente porque tu nos referes que continuas trabalhando na mesma empresa, né? Então, o que tu terias para fazer aí? Ingressar com uma ação trabalhista postulando o reconhecimento desses 30 anos de trabalho para essa mesma empresa. E nesse caso, doutor Solano, com 30 anos, ela já poderia, se a empresa tivesse agido corretamente, já poderia estar se aposentando hoje, né, com 30 anos. Caso, por algum motivo alheio ao nosso conhecimento, ela não queira ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa, o que ela teria? Ela poderia fazer ou o recolhimento em atraso, comprovando a atividade desse período, né, ou o recolhimento daqui para frente. Né? Seriam essas opções para ela. Dá para optar, né? Dá para verificar junto a um advogado bem inteirado da temática aí para conduzir da melhor forma. Muito obrigado ao doutor Marcelo Armiliato de Jesus com a gente, em nome do CRJ Advogados. Presidente Sérgio Arnaud, a gente está entabulando a conversa na sua participação do bloco anterior, justamente sobre o pacote do governador José Ivo Sartori. Economia mensal prevista, presidente Sérgio, em torno de 146 milhões. Não faz nem cosquinha. Olha, eu diria o seguinte, apenas para que os telespectadores e toda a sociedade tenha perfeito conhecimento, as razões que presidem a formulação desse pacote que o governador Sartori apresentou à Assembleia Legislativa, visam exclusivamente a transferir mais recursos da sociedade, não é do Estado, que os recursos que o Estado dispõe são os que nós contribuímos. Então, é transferir mais recursos da sociedade para o mercado. E aí não interessa se o Estado vai se desindustrializar, se vai abrir mão da pesquisa, seja no campo científico, seja no campo agrícola, enfim, vai abrir mão de tudo,
não vai formular mais, por exemplo, como a Fundação de Economia e Estatística, não vai levantar os nossos dados estatísticos, não. Tudo será encomendado, ou de um banco que vai fornecer segundo a sua visão e a sua perspectiva de mercado, e o Estado vai pagar, nós vamos pagar, Exato. que hoje nós não pagamos, assim como na pesquisa agrícola, que uma determinada multinacional interessada em vender o seu adubo ou o seu defensivo, vão colocar, olha, é isto aqui, claro, sobre a sua ótica. Então, o que preside a elaboração desse pacote é transferir mais recursos da sociedade para o mercado, leia-se iniciativa privada. E o que vai acontecer com a sociedade? Ela vai ter um aumento nas suas despesas, porque além de pagar os impostos que hoje paga, e eles não serão diminuídos, Sim. A sociedade vai pagar pelo custo dos serviços que hoje eram prestados pelo Estado e que passarão a ser prestados por entidades que vão visar lucro. Evidente, a iniciativa privada visa lucro. Claro, claro. Então, nós podemos apenas citar o seguinte, um vigia, um segurança de uma repartição que hoje, se fosse funcionário do Estado, ganharia ao redor de 800, 900 mil reais, o Estado vai pagar 4 mil, porque vai pagar para uma empresa que vai fornecer o serviço, ou seja, vai multiplicar por 4 o pagamento. Sim. E assim por diante. Não vamos nem falar, por exemplo, no presídio. Imagina trocar a vigilância do presídio por uma parceria público-privada, uma empresa vai colocar seguranças armados em volta do presídio. Ora, evidentemente que a segurança é uma questão de Estado, não pode ser terceirizada. Exato. Porque exatamente você vai colocar uma segurança privada que vai ser contratada sem nenhum critério, sem nenhum compromisso e que simplesmente visa colocar uma pessoa ali, né? Então, apenas para finalizar... É numa frase, reforma da Previdência. Em uma frase, a reforma da Previdência. Foi apresentada esta semana, que passou, né, o projeto do governo de reforma da Previdência. E entre alguns dos aspectos que a gente teve conhecimento está a elevação da idade, tanto para homens quanto mulheres, para 65 anos. A eliminação do fator previdenciário e, no caso dos servidores públicos, o aumento da contribuição previdenciária para 14%. Isso é apenas uma análise inicial. Sim. Mas nós temos certeza de que esse projeto vai impactar tão forte na sociedade que a reação vai ser muito grande e o governo terá muita dificuldade para levá-lo adiante. É o que a gente espera, né? Porque as medidas realmente são muito duras. Muito obrigado, presidente Sérgio Arnaud, em nome da FECERGS. Ponto final em mais um Boca. Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua audiência. Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para o nosso celular, para você conferir a reprise desse e de outros programas, ficar por dentro também do nosso material lá da Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso portal na internet, programabocaноtrombone.com.br. Domingo que vem a gente volta das 7h30 às 8 horas da manhã com muita consultoria, informações sobre funcionalismo, aposentadoria, segurança, entre vários outros assuntos que tratamos sempre aqui no Boca, no seu ano 27. Muito mais interatividade para você.